Amém? Vamos ler então, Mateus de número 18, do verso 1 ao verso 4. Diz o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nesse momento, Cristo estava mais uma vez anunciando a palavra, semeando a palavra que traz vida, a palavra que faz a diferença em nosso viver. A partir do momento que nós abrimos as nossas vidas e nossos corações e permitamos que ela tenha um espaço em nossos corações, e ela vai fazer toda a diferença. A grande questão é: no seu coração tem espaço para Deus? A sua vida tem espaço para a palavra de Deus? Você quer que grandes mudanças aconteçam na sua vida? Você quer ver coisas grandes acontecer? Você precisa ouvir o que Cristo tem a falar a você. E você precisa ouvir e guardar essa palavra no coração. Porque o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas eu acredito que o salmista quis falar mais do que isso. Não só guardar a palavra no coração para não pecar, mas guardar a palavra no coração para ser alguém melhor, para ser alguém de valor, para ser alguém de progresso, para ser alguém que faz a diferença aí onde você está, seja na tua família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde Deus te colocar. Aí Deus vai fazer a diferença na tua vida. E eu vejo mais uma vez Jesus Cristo semeando a sua palavra, e seus discípulos estavam com ele. E enquanto Jesus semeava a palavra e falava sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, então alguns dos seus discípulos, olhando um para o outro, começavam a disputar e ver quem era melhor, ver quem era maior no reino dos céus. Eles não aprenderam nada. Aqueles discípulos andavam com Jesus por dias, por meses, talvez alguns deles já tivessem anos andando com Cristo, já que Jesus passou 3 anos ensinando aqueles homens, aqueles discípulos, todo o tempo, dormiam juntos no mesmo lugar, amanheciam juntos, repartiam suas refeições juntos. E Jesus passou por dias, por meses, por ano, ensinando aqueles homens simplesmente a amar o seu próximo, simplesmente ensinando aqueles discípulos a ter uma vida simples. Jesus todo o tempo ensinando a um tipo de vida simples, a amar o nosso próximo. Mas tudo que aqueles homens queriam era posição. Tudo que aqueles homens queriam era promoção, era posição. Tudo que aqueles homens queriam era só focando as coisas desta vida. E talvez Cristo esteja assim conosco também. A gente vem na igreja, a gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, e Deus está sempre falando aos nossos corações, e Deus está sempre nos ensinando para que nós tenhamos uma vida simples. Deus está sempre nos ensinando para que nós estejamos amando as pessoas que estão próximas a nós. Cristo está sempre nos ensinando como viver bem, como ter progresso na vida, como ter uma família estruturada. Mas talvez assim como os discípulos nós não tenhamos ouvido bem
aquilo que Cristo tem ensinado para as nossas vidas. E enquanto você não ouvir o que Deus tem a dizer, as coisas não vão começar a acontecer na sua vida. Se a palavra não encontrar um lugar no teu coração e na tua vida. Esses discípulos que andavam com Jesus, como alunos de Jesus, eles estavam olhando mais para as coisas desse mundo do que para as coisas do céu. Pergunta a pessoa que está do seu lado: para onde você está olhando? Para o céu? Pergunte: para onde você está olhando? Você está olhando para o céu? Ou você está olhando para as coisas dessa vida? Porque para onde nós olhamos é onde nós estamos focados. Aonde nós olhamos, nós projetamos, nós olhamos, nos projetamos, planejamos e começamos a trabalhar, começamos a lutar, porque nós queremos chegar em algum lugar. E talvez muitos de nós não estamos olhando para o autor e o consumador da fé, nós estamos deixando de olhar para o dono da vida, nós estamos deixando de olhar para o dono de todas as coisas, aquele que nos dá o progresso, aquele que nos dá o vigor físico, aquele que nos dá o mantimento, aquele que nos dá o trabalho, que nos dá a saúde para lutar e para vencer. Talvez nós queremos vencer só, nós queremos viver a nossa vida ao nosso bel, nós é que definimos o que fazemos, aonde irmos. E nós estamos esquecendo de olhar para Deus Todo-Poderoso. Aquele discípulo estava andando com Jesus Cristo, mas estavam esquecendo de ouvir os conselhos de Deus. Você tem ouvido os conselhos de Deus, meu amado? Você tem ouvido os conselhos de Deus para a sua vida? Você tem mirado em Cristo Jesus? Eu acredito que muitos de nós estamos tão envolvidos com as coisas dessa vida, com o nosso trabalho no dia a dia, nós estamos tão envolvidos em ganhar dinheiro, nós estamos tão envolvidos com a nossa casa, com o nosso trabalho doméstico, nós estamos tão envolvidos com o nosso projeto de vida, que talvez não tenhamos tempo para escutar os conselhos de Deus para a nossa vida. E você precisa escutar o conselho de Deus para você hoje. Você precisa olhar para Cristo. E Cristo ensinou aqueles homens, porque aqueles homens estavam olhando só a coisa dessa vida, eles queriam uma promoção, eles queriam se autopromover, porque eles queriam um local de destaque no reino dos céus. Como o reino dos céus é maravilhoso. A Bíblia diz que lá no céu da glória onde nós vamos, não tem choro, nem tem pranto. Para o céu onde nós vamos, não tem aleijado. Para o céu onde nós vamos, não tem vela, não tem morte. Para a glória onde nós vamos, há somente gozo, paz, alegria na alma e viver na presença de Deus, gozando na presença de Deus por toda a eternidade. Se você estiver servindo a Deus por qualquer que seja o motivo, ou você está seguindo a Jesus pelos motivos errados. Ninguém é crente para vencer na vida, ninguém é crente simplesmente para ser rico, ninguém é crente para ser abençoado, ninguém é crente para ser curado. Nós somos crentes primeiramente para morar nos céus, para gozarmos da glória eterna com Deus. Nós temos esquecido de ouvir os conselhos de Deus. Talvez muitos de nós estamos assim também, como os discípulos de Jesus Cristo, querendo promoção, querendo um lugar no sol. E Jesus simplesmente está ensinando para você: seja simples, se acomode com aquilo que Deus tem te dado até agora, e lute para conquistar. Nada contra, Jesus não é contra aqueles que trabalham, não. Trabalhe, tenha uma vida confortável, mas nunca deixe de ouvir os conselhos de Deus para a sua vida. Deus tem bons conselhos para você. E esses homens, eles revelam quando ele diz: Senhor, quem é maior no reino dos céus? Quem é maior nos reinos dos céus? Como nós temos mania de grandeza, como nós queremos muito, como nos aproximamos de Deus, simplesmente para ter as grandezas que Deus tem para nós. Mas a Bíblia diz que quem quer ser o maior seja o menor. Tudo com Deus é diferente. Jesus então responde àqueles homens. Jesus responde àqueles homens, seus discípulos, dando algumas condições
não para que eles viessem ser maior do que os outros, mas Cristo dá algumas condições para esses homens, simplesmente para que eles venham fazer parte do reino dos céus. Eu não estou entendendo, pastor, vou explicar. Depois que Jesus falou, que Jesus deu algumas condições para aqueles homens, eles ficaram decepcionados, porque eles pensavam que verdadeiramente eles iam estar caminhando com Jesus, estavam evangelizando, andando, estavam dormindo, fazendo refeições com Cristo. Eles achavam verdadeiramente que eles eram alguém relevante por estar na companhia de Jesus. E Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou dar algumas condições para que vocês realmente entrem no reino dos céus, porque até agora vocês não entraram no reino dos céus, até agora vocês não entenderam o que é ser um homem de Deus, até agora você não entendeu o que é ser uma mulher de Deus, até agora você não entendeu o que é viver a eternidade, mesmo enquanto estamos nessa terra. Muitos crentes estão vivendo uma vida de crente sem saber o que é verdadeiramente servir a Deus. E Deus quer mudar isso na sua vida. Deus quer que você tire os olhos só das coisas terrenas, mas você também comece a olhar para o alto, para Deus fazer a diferença na sua vida. E Deus dá algumas condições, e eles ficaram decepcionados. Veja no versículo de número 3: disse-lhe, em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornarem como uma criança, de modo algum entrareis, diga, no reino dos céus. No reino dos céus. Queridos, o reino é do céu, mas o reino já está aqui na terra. O reino de Deus está aqui na terra. Nós fazemos parte desse reino, mas talvez nós não estejamos vivendo verdadeiramente como alguém que está servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Talvez nós estejamos como aquele discípulo, só seguindo a Jesus, andando com Jesus, mas não vivendo a vida de um verdadeiro servo de Deus. Como aqueles homens se decepcionaram. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, sobre as condições para entrar no reino dos céus. Talvez você que aqui já tenha ouvido a palavra, você já ouviu a palavra várias vezes. Alguém já falou a palavra de Deus para você, alguém já falou do que Deus fez na sua vida, alguém já ouviu falar do que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Você sabe que Deus é a melhor coisa para a sua vida, você sabe quanto Deus é maravilhoso, você sabe que é o único caminho a seguir. E por que é que você ainda não entrou por esse caminho? Por que é que você não tomou sua decisão? Por que é que você ainda não tomou uma decisão e dá um passo em direção a Deus? Deus te trouxe nesta noite para que você saiba algumas coisas, porque você também precisa entrar no reino dos céus, e o reino dos céus está próximo a você. O reino dos céus está diante de você. Basta você olhar e ver. Cristo te convida. Deus nos dá algumas condições, Ele nos dá duas condições para entrar no reino dos céus, porque hoje nós vivemos pessoas olhando para esta vida. Hoje as pessoas têm olhado simplesmente para os valores desta vida. E para nós entrarmos no reino dos céus verdadeiramente, nós precisamos ter valores de homens, de cidadãos dos céus. Deus vai tratar nesta palavra, vai tratar a nossa conduta. Deus vai tratar com essa palavra a nossa maneira de viver. Deus precisa que nós venhamos mudar a nossa conduta, que nós tenhamos valores, mas valores eternos, não simplesmente valores terrenos, porque as coisas nessa vida se vão. Você pode ganhar o mundo, mas no dia que você morrer, você não vai levar uma barra de ouro, você não vai levar nada da sua vida dentro do caixão. Vai ficar tudo aqui. Você pode ganhar o mundo, conquistar fazendas, bens, você não vai levar nada. Mas se você garantir sua entrada no reino dos céus, você vai descobrir coisas que você não sabia. Você pode galgar e conquistar, mas não esqueça de olhar para os céus.
Deus quer nos ensinar nessa noite duas condições pela qual nós devemos entrar no reino dos céus. E uma delas é não olhar, viver olhando simplesmente para esta terra, para as coisas dessa terra, porque essa terra é passageira. Os valores dessa vida, das condutas dessa vida, uma delas diz o seguinte: você só vale o que você tem. Você tem uma bicicleta, ou você só vale essa bicicleta. Nesta vida, as pessoas que vivem nesta terra, os valores são diferentes. Você só vale o que tem. Você precisa ser esperto. Você sabe o que é ser esperto para este mundo? Trapacear e enganar. Ser esperto no dia de hoje é enganar, é trapacear. Esse valor não serve para mim nem para você, porque esses valores não são valores eternos. Não é o que Cristo ensinou para os seus discípulos. Os valores desta vida que são incutidos na vida da humanidade hoje você precisa ser popular. Busque ser o centro das atenções. Todo mundo quer ser o centro das atenções. A disputa, quem é mais popular? A disputa em quem é reconhecido. Hoje, fama e poder, reconhecimento, todos buscam isso. A palavra de Deus diz: não ambicionei coisas grandes demais para você, mas acomodai com as coisas simples, porque Deus está na simplicidade. Amém? Valores dessa vida. Orgulhe-se das suas conquistas. Irmãos, como as pessoas são incentivadas a serem orgulhosas. Ela diz: eu conquistei com o meu braço, eu conquistei do meu jeito, conquistei com a minha força. Simplesmente são pessoas arrogantes e orgulhosas. Esses valores não servem para nós. Mas Deus nos dá duas condições para entrar no reino dos céus. A primeira condição que Deus nos dá para entrar no reino do céu é aquilo que está no versículo de número 3, que disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, você quer entrar verdadeiramente no reino dos céus. A Bíblia de o Senhor Jesus nos dá a primeira condição: se converter. E converter é mudar de vida. Converter é mudar de direção. Converter é mudar de mente. Converter é mudar de vida. Nós não podemos viver agradando a Deus e agradando o mundo. Diz a palavra que nós haveremos de agradar uns e desagradar o outro. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente como discípulos de Jesus Cristo? Será que nós estamos verdadeiramente no reino dos céus? Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver, não só andar com Jesus. Muitas pessoas estão apenas convencidas que Deus é o melhor para a sua vida, mas nós devemos, de fato e de verdade, mudar de vida, deixar Deus mudar a nossa vida, mudar o nosso viver, para que Deus venha fazer a diferença em nossas vidas. Converter, dar meia volta e ir aos braços do Pai. Precisamos ir correndo para os braços de Deus, porque você precisa de Deus. Não seja simplesmente um discípulo na condição daqueles discípulos que foram repreendidos por Cristo. Não seja, não queira estar entre eles, mas se arrependa. Converter, se arrepender dos nossos erros, se arrepender dos nossos pecados. Converter é aceitar a Cristo pela fé.
Você já aceitou a Cristo na sua vida? Agora eu vou fazer outra pergunta. Você tem vivido Cristo na sua vida? As pessoas quando olham para a sua vida, elas dizem assim: você é crente? Quando as pessoas olham para você, elas podem dizer: verdadeiramente eu vejo um homem de Deus. As pessoas quando olham para você, elas dizem: verdadeiramente eu vejo uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus. Ou seria que nós também haveríamos de nos entristecer quando Jesus disser: vocês ainda não estão vivendo o reino do céu, vocês não entenderam ainda o que é o reino dos céus? Converter-se é viver para Deus. Muitas pessoas aceitam a Cristo, estão na igreja, como os discípulos estavam com Jesus, ouvem sermões, ouvem palavra de Deus, ouvem sermões e mais sermão, ouvem estudo, EBD, mas nada muda em suas vidas, nada muda na vida. Paulo disse uma certa vez: eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo está dizendo em outras palavras: eu sou um convertido. Paulo está dizendo em outras palavras: eu vivo o reino de Deus. Você sabe o que é viver o reino de Deus, meu irmão? Viver o reino de Deus é viver nesta vida como se já estivesse vivendo na glória eterna, agradando a Deus, buscando satisfazer a Deus. E você sabe qual é o resultado disso? Bênção na sua vida. Nós temos que viver como cidadãos dos céus. Nós temos que viver, irmão, está muito movimento no corredor. Queria pedir aos irmãos da recepção. Irmãos, nós precisamos viver como se já vivêssemos na eternidade. Não podemos tirar os olhos da glória de Deus. Muitas pessoas sabem tudo de Bíblia, mas não obedecem à palavra. A Bíblia diz que o diabo crê, mas não obedece. O diabo crê que se treme, range o dente, sabe que é a verdade, mas não obedece. Irmãos, havia um jovem uma certa vez que era filho de um pastor, e ele viajou para outra cidade e tirou férias. E quando ele chegou nessa cidade, filho de pastor, foi para a casa de outro pastor, e então aquela família pastoral recebeu aquele jovem. Ele disse: como é que está o pastor? Está tudo bem? Ele falou: olha que maravilha, você vai pregar domingo na minha igreja. Ele disse: mas eu vou pregar? Não, mas eu não prego não, meu pai é que é o pastor. Não, mas você vai pregar domingo na minha igreja, na nossa igreja. E aquele homem ficou preocupado, aquele jovem ficou preocupado, e disse: agora o que é que eu vou pregar? E então ele lembrou do sermão que o pai dele tinha pregado. E quando ele subiu no púlpito, ele começou a pregar a palavra de Deus, pregou. E quando ele terminou de pregar, ele fez um convite a saber quem queria aceitar a Cristo. Ele disse: olha, hoje eu sou o primeiro a aceitar a Cristo. E ele disse: eu faço o convite, eu mesmo aceito a Cristo hoje. Porque tudo que eu preguei aqui, eu não estou vivendo nada disso. Eu sou simplesmente um andarilho. Limpa banco de igreja. Ele disse: na escola eu apronto, aonde estou eu apronto. A minha vida está totalmente o contrário do que eu estou dizendo. Mas hoje aqui eu quero aceitar a Cristo. E quando chegar na minha cidade, eu vou pedir perdão ao meu pai, porque eu enganei a vida toda. Eu quero dizer para você que tem muito crente que talvez não esteja enganando o papai, mas esteja enganando o papai do céu. Deus quer mudança. Deus quer vida nova. Deus quer converter. Deus quer mudança de mente, mudança de coração. Deus quer fazer coisas novas. Muita gente está assim. Crê, ouve, crê, estremece, mas não obedece. Se você não obedecer, nada feito. Não adianta saber muito de Deus e não fazer aquilo que Deus manda. Nada feito.
Os discípulos estavam assim. Jesus estava ensinando sobre amar o próximo. Jesus estava ensinando como ser um verdadeiro cidadão do céu. Jesus estava ensinando como andar nesta vida. Jesus estava ensinando para ele o segredo da eternidade, o segredo das coisas dessa vida. Mas aqueles outros estavam mais interessados em ser pessoas de destaque, em aprender aquilo que Deus tinha a acrescentar em suas vidas. A segunda coisa e última que Cristo quis ensinar aquelas pessoas: como se tornar, como verdadeiramente entrar no reino dos céus. Jesus fala no versículo 3: disse-lhe em verdade vos digo, se não vos converterdes e não tornares como quê? Como uma criança. Diz aí: de modo algum entrarei nos reinos dos céus. Irmãos, se Jesus chegasse para você hoje e ele dissesse assim: e aí, meu filho, tu já entrou no reino dos céus? E aí você já está vivendo como verdadeiramente eu quero que você viva? O que você tem para dizer para ele? Não, Senhor, eu estou só frequentando a igreja. Não, Senhor, eu estou mais preocupado com o meu trabalho. Não, Senhor, eu estou mais preocupado com ganhar, com galgar, com juntar. Você sabe que a Bíblia diz: louco, se hoje pedirem a tua alma, para quem será? Que destino terá? Nunca bote as coisas na frente de Deus. Reserve um tempo para Deus na sua vida. Deus se dá segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, servir a Deus. Amém? Amém. Domingo é servir a Deus. Deus te dá 24 horas. Você não pode tirar meia hora para Deus. Foi Deus quem te deu a vida. Foi Deus quem te deu todas as coisas. Por que é que você sempre coloca Deus no último lugar? Quando nós colocamos o trabalho no lugar de Deus, quando nós colocamos a família na frente de Deus, quando eu coloco o meu projeto na vida na frente de Deus, quando eu coloco qualquer outra coisa em primeiro lugar, você está tirando o local de Deus na sua vida. Porque na vida de um homem e de uma mulher, primeiramente Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Primeiro o reino dos céus, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, não quer colocar o carro na frente do boi. Deus te dá tantas coisas. Por que é que você não confia em Deus? Deus já te deu a prova que Ele é contigo. Por que é que você sempre deixa Deus para o último lugar? Por que é que nós sempre deixamos Deus para o último lugar? Que local Deus ocupa na tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. Qualquer lugar que tiver, qualquer coisa que tiver na sua vida como primeiro lugar, que não seja Deus, desagrada a Deus. Porque a criatura não pode viver sem o seu Criador. Eu não conheço nenhum filho que tenha se afastado do pai que não tenha passado processos, que não tenha passado um atropelo, que tenha batido a cabeça e que tenha se machucado. Mas Deus está te convidando a retornar para a casa do Pai. Muda de mente, muda de coração. Deus está querendo que você aprenda aquilo que os discípulos custaram aprender. Valorizar a presença de Deus na sua vida. Você tem valorizado Deus na sua vida, querido? Você tem valorizado a presença, os momentos com Deus na sua vida? Quero te dizer, no momento que você decidir deixar Deus ser a primeira coisa na tua vida, você vai experimentar de coisas tremendas. Você precisa nesta noite parar um pouco mais de olhar para as coisas dessa vida e começar a olhar para o alto. A palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 27 diz que o homem não recebe coisa alguma se não for vinda do alto. O homem não recebe coisa alguma se não vier das mãos de Deus.
reino dos céus. Talvez você esteja acompanhando Jesus, mas você ainda não está vivendo o reino do céu. Você não está vivendo como cidadão dos céus. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua vida? Você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem tido momentos com Deus, você tem tido momentos prazerosos com Deus na sua vida. Você tem sentido alegria na alma quando você escuta a palavra. Quando você escuta a palavra, a sua alma fica pulando dentro de você. Quando você escuta a palavra, você glorifica Deus. A palavra faz diferença na sua vida. Que local na sua vida Deus está ocupando? Deixa Deus ser o primeiro da tua vida, querido. Segunda coisa que Cristo falou, que alguém para viver o reino dos céus, ele precisa ser como uma criança. Diz o Senhor Jesus. Talvez os discípulos estivessem fazendo como falou Nicodemos. Senhor, não quer dizer que eu tenho que ser criança de novo? Nicodemos falou em João capítulo 3: Senhor, como eu poderei me tornar novamente uma criança? Porventura terei eu que voltar ao ventre da minha mãe? Mais uma vez Jesus está falando aos seus discípulos: se tornem criança. Falou em Nicodemos, está falando aos discípulos: se tornem criança. Talvez ele estivesse como Nicodemos: Senhor, eu preciso voltar ao ventre da minha mãe. Ele disse: não. Todo aquele que não nascer da água e do Espírito não podem entrar no reino dos céus. João capítulo 3, versículo 3. Alguém para entrar no reino dos céus, ele tem que ser como uma criança. Sabe, querido, eu entendo essa palavra. Quando nós éramos criança, nós nos parecemos mais com Deus. Sabe por quê? Porque existem alguns aspectos da criança que nós temos que voltar até na nossa vida. Quando nós crescemos, nós esquecemos de ser como criança. E quando Jesus falou isso para os seus discípulos, eu entendo o que é que ele quer dizer. E ele quer falar isso também para nós essa noite. Aspecto de uma criança que um servo de Deus precisa ter. Senão nunca ele vai estar vivendo verdadeiramente uma fé verdadeira. Nunca vai estar vivendo verdadeiramente como cidadão do céu. O primeiro aspecto de uma criança é que uma criança, ele não tem ambição. Uma criança não é dominada pela ambição. Irmãos, e uma pessoa que cresce, ele é dominada pela ambição. Uma criança, se ele tiver que repartir, ele reparte. Eu já vi no interior uma mãe fazer um mingau de farinha, e a farinha mesmo assim, muitas crianças repartiam para todo mundo e dava para todo mundo. E aquele mais nosso comia e ainda comia do outro. Eu falei, mas veja só que menino guloso, não é? Mas o outro comia pouco e não reclamava. Mas quando nós somos ambiciosos, nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós sempre estamos reclamando. Se eu tenho uma casa de 2 quartos, eu digo eu quero 4. Se eu tenho um quarto, eu digo eu quero 10. Se eu tenho um Fusca, eu digo eu quero um carro melhor. Eu compro um carro melhor, eu quero uma Hilux. Sempre querendo mais. E nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Sempre mais, sempre mais. Insatisfação. Irmãos, a ambição é um sentimento que faz uma pessoa nunca se contentar com o que ganha ou se contentar com sua vida. É eternamente insatisfeito. Sempre quer mais. O ambicioso esquece que nada vai levar nessa vida. Você já viu? Você já viu um funeral num barão no Rio? Que tem muito dinheiro? Um caixão bonito, muito bonito, mas até a roupa que bota dentro do caixão é a pior roupa que ele tem. Eles procuram aquela meia que está furada, o sapato mais velho,
Ele não leva um real no bolso. Trabalhe para prosperar, mas não seja ambicioso. Seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Trabalhe para prosperar. Não é pecado ter conforto, não. Tenha conforto. Se você tiver dinheiro, pode gozar de tudo aquilo que Deus te colocar nas tuas mãos. Só não coloca os bens, fortuna, dinheiro na frente de Deus, porque senão você nunca vai ser feliz. Dinheiro nunca trouxe felicidade. Trabalhar muito nunca trouxe felicidade. Uma certa vez eu vi uma pessoa dizendo: rapaz, eu trabalhei muito, eu ganhei muito dinheiro, e hoje eu estou doente porque trabalhei muito. Hoje também eu vi ver que eu tive uma perda muito grande. Eu perdi a fase das minhas filhas e dos meus filhos. Eles cresceram, eu não vi quando eles cresceram. Quando eu pensei que eu tinha meus filhos, eu não tinha mais. Hoje, meus filhos, eu não posso mais dar um beijo, porque eles ficam tudo se esquivando. Eu não beijei quando era pequeno. E hoje, eu estou colhendo isso. Tenho dinheiro, mas não tenho saúde, não tenho uma família. E hoje, tudo que eu ganhei, eu estou gastando com os médicos. Essa é a vida que você quer para você? Eu conheço meninos, são criados no interior, no meio do bairro, na parede, um assalto de ferro, nem o dentista do carinha, nem o dentista não vai. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio é assim. Deus ensina a simplicidade, mesmo que você tenha muito, mesmo assim seja simples. Trabalhe para mais, mas se contente com o que Deus já te deu. Seja humilde. Deus falou: seja como uma criança, porque uma criança não é atraída por ambição. Segunda coisa é que uma criança não tem preconceito. Quando Jesus disse: seja como uma criança, não tenha preconceito. Preconceito do que, pastor? Quando falarem a palavra de Deus para você, não tenha preconceito. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus é bom e Ele só faz o bem para a nossa vida. Você tem preconceito de quê? Ah, não, mas você é igual esses crentes. Está todo dia na igreja, está dando dinheiro para o pastor. Ah, não vai ser crente, não. Deus é mais. Diz que ele diz assim: Deus é mais ser crente. Preconceito. Uma criança não tem preconceito. Tudo que nós falamos para ela diz: é mesmo. Seja uma criança diante de Deus. Deixa que Deus influencie a tua vida, amém? Deixa o Senhor influenciar a tua vida. Deixa Jesus fazer a diferença na tua vida. Deixa Jesus ser o teu professor. Deixa Jesus ser o teu tutor. Uma criança também é humilde. Uma criança é humilde. Jesus se presente da criança. Quando Jesus está com o seu discípulo, disse para ele: chamou uma criança e falou: você está vendo essa criança? Seja humilde como essa criança. Você sabe o que é ser humilde? É reconhecer aquilo que nós somos e que nós temos. Humilde é aceitar tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso dá para nós. Ser humilde é isso. É aceitar a vida como Cristo nos deu. Quando nós somos crianças, a mãe compra um sapato para a criança, ele não fica dizendo: eu não quero esse não. Quando está adolescente, né, ele já fica mais exigente. Mas quando é criança, a mãe dá roupinha e ela fica satisfeita. Ela não quer saber se é da Lacoste, se é da Calvin Klein, se é da Pierre-Cardin, não é mais. O que a mamãe der, tá bom. O que o papai der, tá bom. Mas quando vai crescendo, tem um celular de um chip para você ver. Você é o papai, mano. Vai comprar, não diga meu bem. Não. Não diga meu bem não, né? Agora choque da cidade.
dia. Eu vou fazer o meu comercial, né? Nós também somos assim. Quando Deus está nos dando, nós devemos ser gratos a Deus e ser humilde para agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus por aquilo que Ele tem te dado, pela esposa que Ele te deu, pelos filhos que Ele te deu? Você tem agradecido o esposo que Deus tem te dado? Você tem agradecido as bênçãos que Deus tem te dado? Se você não agradece, se você não tem sido humilde com Deus, você precisa entrar no reino de Deus. Porque quem entra no reino de Deus precisa viver como uma criança humilde. Para encerrar, uma criança, ela é dependente totalmente do pai. Uma criança depende totalmente do pai. Isso quer dizer que ela confia em Deus. E quantas pessoas têm estado no caminho andando com Cristo, mas não têm confiado em Deus? Você confia em Deus? Você tem confiado em Deus na sua vida? Que Deus resolver as suas causas? Você tem confiado no Senhor de verdade? A sua fé é uma fé forte, importante. Uma criança, ela confia no pai. Se uma criança estiver em cima de um pé de pau, em cima de uma árvore, em cima do muro, e o pai abrir os braços e dizer: pula, filho, papai vai te segurar. Ele não quer nem saber, ele pula na hora. Sabe por quê? Porque ele confia no pai. Se Deus mandar você pular, você pula. Você confia em Deus? Será que você confia mesmo em Deus? Pois Deus está mandando você pular. Deus está dizendo para você: pula em meus braços, confia em mim, entrega a tua vida nas minhas mãos, eu vou te segurar. Eu te seguro, eu te sustento com minha destra. Eu sou o Senhor, o teu Criador, o teu Redentor. Você confia em Deus? Se você confiar em Deus, pula nos braços de Deus, Deus te cai de volta. Glória a Deus, bendito é teu nome, Jesus. Uma criança pula nos braços do Pai porque confia no Pai. Uma criança perdoa com facilidade. Uma criança, ele só fala a verdade. Uma criança é verdadeira. Uma criança é de verdade. Se você pedir um conselho para sua melhor amiga e você estiver vestindo roupa, você perguntar: e aí, amiga, o que é que você acha? Você está linda, minha irmã. Isso que elas falam, minha irmã. Você está linda, está perfeita. Quando você vira as costas, ela fala para o meu colega: está linda, mas não tem, né? Você perguntar para o esposo: você gostou da minha roupa? Você gostou? Ele vai ganhar. Mas se você quiser realmente uma opinião sincera, pergunte para a criança. Pergunte para Israel. Mas Israel, o que você acha da minha roupa? Ele vai dizer: ruim. Ou então, tá bom. Criança de verdade, criança como ama de verdade. Criança quando gosta de verdade. Criança não tem meio tempo, ou ele gosta ou não gosta, ou ele ama ou ele não ama, ou está bonito ou está feio. Porque criança é verdadeira. Você está entendendo que a palavra de Deus disse que nós temos que ser como criança? Porque se nós amarmos a Deus, tem que ser de verdade. Se nós amarmos com Deus, tem que ser de verdade. Você está entendendo, querido? Que nós sejamos como criança diante de Deus. Eu queria perguntar nesta noite se você está preparado para confiar em Deus. Você está preparado para dizer sim para Jesus. Se você está preparado para entrar no reino dos céus, porque esse reino dos céus, ele começa aqui na terra. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse o seguinte: eu
vou construir e vou fundar a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja, e a igreja somos nós. Mas nós precisamos entender que a igreja, que somos nós, já está vivendo a eternidade, ainda enquanto aqui estamos presentes. Nós precisamos viver a eternidade, porque a eternidade já começou. A eternidade já começou, e a eternidade pode começar hoje para você. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz de Deus, não interessais o vosso coração. Sabe por quê? Porque a eternidade com Deus pode começar hoje na sua vida. O reino dos céus começará hoje. Deus pode hoje mudar a história da tua vida, te selar com o Espírito Santo, te dar uma nova história, te fazer ser alguém melhor e te garantir a vitória em nome de Jesus. Eu queria perguntar nessa noite quem é a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que Deus falou ao teu coração hoje. Eu sei que você sabe que Deus há muito tempo já está incomodando a sua vida. E Deus hoje te convida. E tudo que Deus quer é que você se converta. Que você agora viva para Deus. E que você viva como uma criança. Que confie em Deus. Que seja verdadeira com Deus. Que não adiciona coisas sobre essa terra, mas que está sempre olhando para os céus, para o trono da glória de Deus. Eu quero perguntar mais uma vez: alguém nessa noite que gostaria de dizer sim para Jesus? Alguém nessa noite que gostaria de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer aceitar, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém entre nós? Deus te abençoe e te dê outra oportunidade. Esteja acrescentando a sua vida. Amém? Nunca esqueça, igreja, Jesus em primeiro lugar. E as outras coisas, Deus te abençoe em nome de Jesus.